Dia. É um prazer poder conversar com as famílias, né, numa quinta-feira. De manhã, não sei como é que está o tempo aí no Rio, mas aqui em São Paulo está muito frio, né? É bem importante quando nós pensamos, né, na qualidade da convivência e no desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, que a escola tenha ativamente a participação das famílias. Então, o nosso objetivo hoje é que a gente possa estreitar ainda mais a relação família-escola. Todos os estudos que nós temos realizado nos últimos 5 anos, eles dão uma ênfase grande, estudos nacionais e internacionais, a como as crianças e adolescentes eles se desenvolvem mais quando há uma relação saudável nessa parceria entre escola e família. E como hoje eu vou falar um tema, que é um tema que afeta todos nós, né, que faz com que todos nós nos preocupemos, né, em relação à convivência das crianças e dos adolescentes, como é que eles podem muitas vezes estarem sofrendo e a gente não perceber. Então, falar sobre bullying e conseguir identificar a diferença entre bullying e conflito, mas principalmente hoje, o meu objetivo é poder falar um pouquinho aqui com vocês sobre sinais que vocês podem identificar e ações que vocês possam vir a ter para que a gente possa trabalhar de uma forma mais preventiva e mesmo para que a escola possa trabalhar de uma forma interventiva, mas mais rápida. O bullying, ele é uma violência velada. O que que significa isso? Ele é escondido dos olhos nossos, dos adultos, tanto da escola quanto da família. Então, a minha fala durante esse período da manhã vai ser justamente para que a gente possa olhar com a complexidade necessária que tem esse tipo de violência, que acontece principalmente dentro do ambiente escolar, porque é o ambiente que eles mais convivem. As minhas colegas aqui, né, as coordenadoras, as psicólogas, né, da escola, a Luciana e a Carol, vão acompanhar o chat, que eu não tenho acesso, mas elas vão me passando aqui. Então, a ideia é que seja dialogado. Acho que é importante isso, que a gente possa conversar, né? Estamos distantes fisicamente, mas próximos. Que vocês possam trazer perguntas e ao final, então, eu tento responder a todas. Se eu não conseguir responder a todas, de alguma forma a gente dá um jeito de responder, tá bom? Eu vou começar, então, vou compartilhar uma apresentação que depois a escola vai disponibilizar para todas as famílias. Então, podem ficar tranquilos que depois vocês receberão, tá bem? Bom, então. Como as meninas falaram, eu sou da Convivere, a gente tem todas as nossas referências no nosso site, se vocês quiserem entrar, depois ao final eu volto a falar isso, a gente tem diversos materiais, todos gratuitos, com boas referências bibliográficas para as famílias, tanto de livros de literatura, vídeos, filmes, que vocês possam, né, apresentar para as crianças, para os adolescentes e fazer discussões relacionadas aos temas da convivência, tá bom? É, Como é que eu organizei, então, a minha fala de hoje? Né? A gente fazer essa diferenciação, né, entre o que é conflito e bullying, esse olhar necessário, né, da família, como é que a gente pode, então, atuar em relação, à parceria com a escola. E aí, a gente deixa para orientações, né, e dúvidas ao final. Eu vou começar fazendo uma pergunta que comumente eu faço, né, para os familiares, que é quando vocês imaginam os filhos de vocês, as crianças, os adolescentes, como é que vocês imaginam eles quando adultos? Que características, né, vocês gostariam? Que tipo de pessoa vocês gostariam que as filhas, os filhos de vocês se transformassem? Quando eu faço essa pergunta, eu sempre ouço, né, os pais me dizendo: bom, eu gostaria que meus filhos fossem respeitosos, fossem justos, fossem honestos, fossem pessoas dignas, felizes. Os familiares normalmente falam muito felizes. Por que eu estou falando familiares? Porque quando eu pergunto isso para professores, eu quase que sempre encontro as mesmas respostas. Mas nós, mães e pais, a gente sempre coloca a felicidade como um ponto que a gente gostaria, claro, né? Que eles se tornassem adultos que pudessem ser felizes. E aí, uma segunda pergunta que eu faço é: o que a gente faz na nossa relação, no dia a dia com essas crianças, com esses adolescentes, para que eles se tornem esse tipo de pessoa?
Então, todos os estudos que eu vou apresentar aqui para vocês sobre conflitos e bullying partem justamente dessa pergunta central, que é uma pergunta importante da psicologia moral, que é sobre a construção da personalidade ética, dessa identidade das crianças, dos adolescentes, né? Ou seja, como eles constroem valores éticos. E eles constroem esses valores, eles são construídos, ou seja, eles não são. Seria muito fácil, né? Se a gente chegasse para as nossas filhas, para os nossos filhos e falasse, filho, tem que tratar todo mundo de jeito respeitoso. Não pode mentir, tem que falar a verdade sempre, né? Você tem que ser honesto. E de repente eu falei, uma vez eles vão entender isso. Seria ótimo. A escola também seria perfeita para a escola. Chegar para os alunos e falar, olha, tem que tratar todo mundo aqui de jeito respeitoso. Aí não passe de mágica, mas não é assim que acontece. Eles vão aprender pelas interações sociais. E quando eles são pequenos, quem são as figuras de referência? Somos nós, os adultos, o que a gente chama de adultos significativos. Então, família e escola têm uma importância grande na construção da identidade das crianças, mas tem funções diferentes. A gente tem os mesmos objetivos, que é formar essas crianças e adolescentes para que eles se tornem pessoas éticas. Eu não conheço nenhum professor, nenhum pai que tenha almeja algo diferente disso. Deve até existir, mas ainda bem que eu não conheci, ou não tiveram coragem de me dizer, eu quero formar uma criança desonesta, eu quero formar alguém que seja desrespeitoso. Nunca ouvi isso, né? Mas o fato, a nossa intenção, ela precisa estar ligada, esses nossos ideais, às nossas ações. E aí, os adultos significativos são importantes. Então, quando eu disse que nós temos o mesmo objetivo, escola e família, mas nós temos funções diferentes. Porque na família se aprende os valores que são do âmbito privado. E na escola a gente aprende os valores para uma sociedade democrática, os valores do coletivo. Então, na comunidade de vocês, né, da escola de vocês, vocês devem ter familiares, Carol e Luciana, que falam assim: filho, não seja tonto. Se você apanhar na escola, bata. Nós devemos ter pais que orientam assim. E normalmente os pais que orientam assim, eles não orientam assim porque eles querem o mal do filho. Não, eles orientam assim porque são valores que para eles são presentes na educação desses familiares. Só que as crianças vão para a escola e se elas baterem porque aquele adulto significativo da família disse isso, a escola vai dizer o quê? Aqui a gente não pode bater. A gente tem que resolver as coisas conversando, dialogando. E aí vem outro adulto importante do âmbito da escola e fala algo que é diferente. Mas a gente também deve ter na comunidade de vocês familiares que dizem, filho, é inegociável bater nas pessoas. A gente não pode jamais resolver as coisas batendo em alguém. Então vocês entendem que na família, esses valores, eles são desse âmbito privado. E quando eles convivem na escola, eles vão conviver com uma diversidade de valores de famílias diferentes. E a escola tem princípios, tem valores que são da escola. Por que que isso é importante nós compreendermos quando a gente vai falar de conflito? Porque conflito faz parte das relações. O tempo todo que os filhos de vocês, que as filhas de vocês estão convivendo no ambiente escolar, eles estão tendo conflitos. Nós fizemos um estudo grande pelo GPEM da Unicamp, são 4 estudos interligados, em que a gente investiga quais são as causas dos conflitos, como é que eles são resolvidos e como é que eles são finalizados, das crianças de 3 anos até os adolescentes dos anos finais do ensino fundamental. Então, ali, 14, 15 anos de idade. Bom, o que que nós percebemos, né? As crianças pequenas, elas têm, em média, num período de aula, por hora, de 5 a 7 conflitos, cada criança. Por isso que quando a gente vê professora de educação infantil, né, no final do dia, vocês já repararam que as professoras, né, dos anos iniciais, do primeiro aninho, né, como é que elas estão ao final do dia, quando vocês vão buscar os filhos de vocês, estão acabadas, né? Porque tem uma demanda grande da convivência. Conforme eles vão crescendo, esses conflitos, não é que eles acabam, eles continuam existindo. Mas eles vão tendo uma forma, né, mais sofisticada, cognitiva, né, então de raciocínio, e muitas vezes esses conflitos não são tão explícitos. A criança ela arranca a pazinha da mão do colega, ela briga, ela chama a professora, ela mostra que ela está num conflito. Os adolescentes não. Os adolescentes, muitas vezes, esses conflitos, eles são silenciosos.
aos olhos dos adultos. Então, muitos pais me dizem assim: Poxa, Adriana, antes ele me contava tudo que acontecia na escola. Agora eu pergunto: como é que foi na escola? Tudo bem, tá certo. Não é assim que eles fazem, né? Eles são quase monossilábicos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso não significa que está alguma coisa errada, significa que eles estão desenvolvendo. E no desenvolvimento, isso acontece mesmo, né? Nesse estudo, o que que a gente observou? Que os conflitos, então, entre pares, né? Então, a gente observou os conflitos entre as crianças, não com os adultos. Então, entre as crianças, entre os adolescentes. Eles acontecem e eles não são ruins, ao contrário. Dependendo da forma como o adulto faz a intervenção, faz a mediação, o conflito ele é uma oportunidade de aprendizagem de valores. Ele é uma oportunidade para que eles possam aprender a conviver melhor, para que eles possam desenvolver estratégias melhores. Porque o problema não é nós termos conflitos nas nossas relações. O problema é como a gente resolve os conflitos. Então, se a gente tem crianças que resolvem os conflitos com estratégias que são mais primitivas, impulsivas, nós deveríamos ter adolescentes que resolvam as coisas por meio do diálogo, que consigam se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro não é entender uma perspectiva diferente da sua, eu não preciso concordar, mas eu preciso compreender essa perspectiva. E com isso, o que eu estou querendo dizer? Que esse ambiente sociomoral que eles vão conviver, tanto da família quanto da escola, vão ajudá-los, então, a sair dessas estratégias mais primitivas e conseguir desenvolver estratégias mais assertivas quando eles estão envolvidos em conflitos. Qual é a questão do conflito e do mundo? O conflito, ele faz parte das relações, não tem como a gente evitar. Claro que uma relação que é conflituosa o tempo inteiro de briga também é ruim, não é bom. Mas o bullying não. Deixa eu passar, desculpa, eu tô falando, esqueci de cara. O bullying não. O bullying, ele é um tipo de violência. E ele é uma violência que deixa marcas para o resto da vida. E é isso que a gente vai aprofundar aqui. Então, a escola mandou um forms para vocês com duas situações, né? Perguntando, é conflito ou é bullying? Né? E, então, nós tivemos as respostas, né? A primeira situação é, seu filho diz que tem um colega, deixa eu só tirar isso. Vocês aqui na frente. Seu filho diz que tem um colega na turma que é chato, está sempre provocando, e quando os colegas revidam, ele tem uma reação agressiva. Chora com facilidade, vive isolado do... Ana é da turma de sua filha. Na hora do intervalo, ela esbarrou sem querer em um colega e derrubou o suco dele. Ele ficou irritado e a chamou de idiota. Ela revidou, falando que ele é um lerdo e está sempre atrapalhando seu caminho. Então, dos familiares que responderam, a maior parte, né, quase 86%, acha que a primeira situação é uma situação de bullying, né? A gente perguntava qual que é bullying, né? E a segunda, 22,5% acha, 22,2% acha que pode ser uma situação de... Então, veja, né? A gente vai falar bastante dessas duas situações durante os meus exemplos, mas vamos identificar agora, né, compreender o que é o quais são as características do bullying, e aí a gente volta aqui para olhar para essas duas situações. Então, primeiro, o bullying, ele ocorre entre pares, tá? Muitas vezes a imprensa, elas nos atrapalha, né? Nós que somos pesquisadores, porque às vezes sai uma notícia assim, professor fez bullying com aluno, aluno faz bullying com professor. Não, isso não existe. Pai fez bullying com filho. É uma relação entre iguais. Não existe, existe, claro, né, uma desigualdade de poder, mas ela é sempre entre iguais. Pode ter uma situação de violência, de assédio de um adulto para uma criança, para um adolescente? Pode, mas é outro tipo de violência. Só para a gente identificar que isso não é bom, tá? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto é que, diferente do conflito, o que que é o conflito? Eu estou lá com a Carol, tá tudo bem, então eu vou voltar lá pro exemplo anterior, né? A Ana, tal, tá lá na hora do intervalo, aí sem querer ela esbarra em um colega, derruba o suco dele, ele fica irritado, chama ela de idiota, ela revida falando que ele é lerdo, tá sempre atrapalhando seu caminho. É uma situação que acontece ali, não tem uma intencionalidade, a Ana não tinha uma intenção de derrubar propositalmente, entende?
o suco, né, do colega. Ela não tinha, isso não foi premeditado, tá? No bullying, isso é premeditado, é pensado antes. Então, não acontece sem querer. E a gente já volta nessa situação. Então, o conflito, eu e a Carol somos amigas, está tudo bem na nossa relação. De repente, ela olha para mim de um jeito. Ela, às vezes, fala alguma coisa que eu não gostei, né? Tem uma atitude ali. A nossa relação, ela entra em desequilíbrio. E aí a gente vai tentar reequilibrar isso de novo. Como? Os pequenininhos, então, com essas estratégias impulsivas. Eles vão, é, muitas vezes, revidar, né? Arrancar aquela pazinha da mão do colega, às vezes grita, né? Chora. E, dando tudo certo, conforme eles vão crescendo, e nós adultos já teríamos uma forma mais dialógica para tentar resolver aquilo sem revidar, né? Sem agredir o outro também. No bullying, o bullying existe essa intencionalidade de rebaixamento, de humilhação, de colocar aquela criança que a gente vai chamar de alvo em evidência, né, de expor ela frente àquele grupo. Né? Além de tudo, o conflito, quando eu perguntei para vocês, é conflito, né, é bullying essa situação, a situação da Ana aparentemente parece uma situação de conflito, mas não dá para a gente ter certeza. Por quê? Porque uma outra característica do bullying é que existe uma repetição. E aqui, na fala, ela fala assim, ela revidou falando que ele é um lerdo e está sempre atrapalhando seu caminho. Então a gente não sabe se aqui parece que foi algo sem querer, que ela estava passando, derrubou. Mas a gente teria que investigar e olhar essa situação para ver se existe uma recorrência. Porque no bullying há uma recorrência. Né? Então, quando na primeira situação a gente fala, olha, seu filho disse que tem um colega na turma que é chato, que está sempre provocando, e quando os colegas revidam, ele tem uma reação agressiva, chora com facilidade, está isolado do grupo. Por quê? Porque isolamento social também é uma característica do. Entende? É uma das coisas que acontece, e entre as meninas acontece mais rápido ainda, quando a gente estuda a diferença de gênero, do que entre os meninos. Tá? Bom, uma outra característica é que existe um alvo frágil. Esse alvo frágil, vou caracterizá-lo, né? Vou dar um exemplo aqui. Então, imagina que eu sou criança, né, eu tenho lá 10 anos de idade, eu estou brincando aí no pátio da escola, e eu estou com uma outra colega com a mesma idade, e ambas, né, nós duas usamos óculos. Né? Chega uma terceira colega e fala para mim, só há 4 olhos, você está ridícula com esse óculos. E eu choro quando ela me diz isso. Para minha colega, quando ela diz a mesma coisa, a minha colega diz: qual que é o problema de eu usar óculos? Você não gosta do meu óculos? Não usa. E sai andando. E aquela criança falou isso de forma genuína, verdadeira, tá? Qual que é a diferença, né, na reação que as duas crianças tiveram? A hora que eu choro, eu mostro uma fragilidade. E é isso que o autor de bullying procura. O autor de bullying, ele não vai fazer esse tipo de violência com qualquer criança, com qualquer ah, colega, né, adolescente. Ele vai procurar alguém que é frágil. Então, não é que ele mire exclusivamente em um e fala, é esse que eu quero. Não, ele vai tentar com vários, até que ele vai encontrar uma oportunidade naquela criança, naquele adolescente, que é uma criança que tem uma imagem de si rebaixada aos próprios olhos. Então, se eu uso óculos e quando eu me olho no espelho, eu me enxergo como alguém inferior por usar óculos, vocês entendem que isso contribui, né, para que quando alguém pega exatamente essa minha característica, eu mostro essa minha fragilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é que, claro que apesar de acontecer entre pares, há uma desigualdade de poder. Às vezes, o autor de bullying é uma criança pequena. É um adolescente pequeno e o alvo é grande, né, fisicamente. Mas porque existe uma desigualdade de. Se não tem físico, tem psicológico. O psicológico sempre tem. O alvo ele é mais frágil frente àquele autor de. Mas, gente, o bullying só acontece. Então, veja. Ah, você fala assim: ah, mas meu filho não é autor de. O meu filho não é alvo de. O que eu tenho com isso, Adriana? Para que eu preciso entender? Porque todos participam. O bullying ele só existe por esse último fator. Existe um público.
que assiste às agressões e aprova, seja de forma calada, não faço nada, tá? Eu vou falar sobre eles, seja aquele que incentiva, que é aquela chama que mantém acesa a violência, dando risada, batendo palmas, às vezes tirando foto, publicando, filmando. Então, não adianta nós, como familiares, acharmos, ah, meu filho não está envolvido, né? Gente, todas as escolas têm, das escolas que se debruçam muito a trabalhar com essa temática, que estão super atentas, há escolas que dizem, na minha escola não tem, né? Por quê? Porque o bullying, ele é um fenômeno, é um tipo de violência que acontece nas interações sociais. E a escola é um lugar repleto de interações sociais. Então, aqueles pais que dizem assim para mim, Adriana, você não acha que a geração hoje está muito mimimi? Ai, que bobagem, né? Na minha época, todo mundo tinha apelido. Não existia bullying. Não, não existia um nome. Ou até existia, porque o primeiro pesquisador, né, e hoje a gente já tem pais mais novos, é o Owens. E a primeira pesquisa que ele publicou, se eu não me engano, foi 82, 84, né? Já denominando bullying, né? Com essa nomenclatura. Mas quando a gente pega os estudos, os relatos de escolas muito anteriores a isso, né? Já assim, mas muito anterior mesmo, a gente já vê relatos de situações de bullying, que é essa violência repetida com um único alvo, né? É, e aí, quando a gente fala em mimimi, é bobagem, a gente está falando isso, eu sempre digo para as famílias. Você diz isso porque você não sofreu, ou você era o autor, ou você era espectador. Porque aquele que foi alvo de bullying, ele não esquece. É uma violência que deixa marcas. Então, a importância que nós temos de todos nós, né, nos implicarmos para que a escola, e para que os outros ambientes que as crianças de vocês convivem, os adolescentes, né, não tenham, né, uma situação de violência recorrente como essa. Como é que a gente faz isso? Dialogando, conversando com eles. Então, eu vou voltar naquele primeiro exemplo, que ele é bem importante. Poxa, se a gente tem nosso filho está falando, vai ter um colega meu que ele é tão chato, tá sempre provocando. Então, eu estou contando como espectador para o meu pai e para minha mãe. Se o meu pai ou minha mãe diz assim para mim, ah, Adriana, não se mete nisso, deixa para lá. Ah, tem gente que é chata mesmo. Agora eu posso ter famílias que dizem assim, e você faz o quê quando você vê isso, filho? Mas o fato de você, o que que ele faz para você dizer que ele é chato? Ah, ele faz isso, faz aquilo, é mais chorão, tal. E você acha que uma criança que faz isso, ou um adolescente que faz isso, merece ser tratado dessa forma? Isso é digno. Isso é digno de uma pessoa tratar alguém assim. A gente precisa falar isso, gente, com eles, desde que eles são bem pequenos. A gente não pode naturalizar a violência. Isso sim é minimizar, né? Então, achar que é mimimi, que é bobagem, etc e tal, é porque a dor não é nossa. E muitas vezes, aí sim, acaba acontecendo uma situação, né? Às vezes que aquela criança, aquele adolescente não consegue mais sair daquela situação. E aí acontecem muitas vezes fatalidades, em que aquela criança, aquele adolescente perde o sentido de viver. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, como familiares, nós podemos ajudar a escola identificando essas situações precocemente. Se é uma violência velada, lembra lá, né? É uma violência escondida, né? Se é uma violência velada, e se às vezes a gente tem uma informação como essa, a gente conseguir fazer com que ou eles contem para a escola, que às vezes eles não querem contar, ou a gente conta para a escola, né? Ajuda a escola a identificar rapidamente uma possível situação de bullying ou um bullying no início. É muito mais fácil a gente reverter quando está no início do que quando já está 1 ano, 2 anos, 3 anos acontecendo. Só que olha o que os estudos mostram. Os estudos mostram que quando um adulto fica sabendo de uma situação de bullying, seja da família, quer seja da escola, aquela criança, aquele adolescente já sofre pelo menos 1 ano e meio. Então, esses indícios, eles são importantes para que a gente ajude a escola, muitas vezes, a identificar que naquele contexto da escola é difícil para a escola conseguir identificar. Por mais que, às vezes, a escola seja atenta, tenha ali dispositivos, tenha, né, uma equipe, atenta a essas situações, porque é velado aos olhos do adulto.
E às vezes, quando a gente está levando os nossos filhos na escola, então dentro do carro a gente ouve um comentário, né? Ah, mas fulano, tal coisa, são essas pistas nos ajudam a também fazer parte desse combate ao bullying. E aí, vou avançar um pouquinho aqui, né? Falo, depois eu passo o PowerPoint. Eu queria falar, então, um pouco de cada um, né? Ampliar um pouco de cada um, de cada criança, cada adolescente que participa do bullying, porque todos participam. Foi feita uma pesquisa recente agora pelo grupo do GPI da Unesp sobre os espectadores. E olha que interessante, eles mostram que os espectadores, quando eles já percebem que existe um bullying há bastante tempo no meio ambiente de escola, eles têm inclusive uma perda na aprendizagem, porque muitas vezes esses espectadores não concordam com aquilo, mas eles não têm força para se posicionar. Mas vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Então, primeiro alvo, eu já falei sobre ele. Ele é uma criança, ele é um adolescente que ele se vê como inferior aos próprios olhos. Esse é um ponto que é importante, né? Então, não é qualquer. Tem adultos que falam assim, mas eu era gordo quando criança, tinha um apelido de bolão e nunca sofri bullying. Sim, porque você não se vê aos seus próprios olhos por ser mais gordo como alguém inferior, frente ao grupo. Mas se você se enxerga inferior frente àquele grupo por aquela característica, não é que necessariamente você vai ser um alvo de bullying, mas você está ali mais vulnerável, né? Mas a gente tem dois tipos de alvo. Quando a gente volta lá para aquele primeiro exemplo, aquele alvo do primeiro exemplo, é um alvo que a gente chama de provocador. É o mais difícil de identificar. Por quê? Porque a gente fala, mas ele estava no meio, mas ele também participa das brincadeiras, que é uma coisa que a gente tem que fazer um pacto aqui. Não falem com os filhos de vocês e não permitam que eles falem, ah, pai, mas foi brincadeira. Ah, mãe, mas eu fiz isso de brincadeira. Não, filho, isso não é brincadeira. Isso é violência. Isso é agressão. Isso é indigno. Nós, como adultos, temos que nos posicionar, porque se a gente aceita que eles falem que quando eles humilham alguém, ou quando eles assistem que alguém é humilhado, que isso é brincadeira, a gente está corroborando, nós estamos contribuindo para que essas crianças, para que esses adolescentes achem que tudo bem a gente maltratar alguém, ou a gente vê alguém ser maltratado. Então, brincadeira é quando a gente brinca junto, quando todo mundo se diverte. A partir do momento que tem uma criança, tem um adolescente, tem uma outra pessoa que não está se divertindo, isso não é brincadeira, tá? Então, isso é muito importante na nossa fala de adultos, a gente sempre frisar isso, porque eles têm, normalmente, o que a gente chama de desengajamento moral, que é minimizar aquela situação falando é brincadeira, colocando a culpa na vítima. Quer dizer, aquela criança, ela já sofre a humilhação e ela ainda é duplamente, né, penalizada. Por quê? Ah, ele é chato, ele também provoca, né? Então, esse é o alvo provocador. Ele é difícil de identificar porque ele é uma criança, um adolescente que ele quer sair de ser o alvo tentando integrar aquela turminha, tentando fazer parte daquele grupo. Só que com o tempo ele vai perdendo a força. O alvo típico é uma criança que fica mais quieta. Ela aceita mais passivamente. Às vezes também é difícil para a escola identificar, porque é muito mais silencioso, é muito mais invisível, né? Os dois são difíceis. É que o provocador fica mais difícil no começo, porque aquele que está sempre sozinho, que está mais isolado, a escola vai vendo, bom, essa criança está muito quieta, está muito sozinha, né? Vamos olhar o que está acontecendo. Agora, aquele que está sempre no meio, às vezes acha, bom, é conflito, né? Não é uma situação de bullying, ele está ali, está envolvido, etc e tal, está junto. Bom, e aí a gente tem um ponto que é muito sensível, porque eu trabalhei esse mesmo tema, né, meninas, com a equipe, né, de professores, né, da escola na semana passada, e eu disse isso para eles, né, eu falei, olha, quando a gente trata isso com as famílias, a gente normalmente tem né, as famílias dão uma engolidinha seco quando eu chego no autor. Por quê? Porque se o meu filho não é autor, se ele não for o autor, o que acontece? Eu tenho uma tendência a querer o quê? O que é normal, gente. Eu não estou julgando vocês, não, porque eu sou mãe também. Se você sabe que tem uma criança, um adolescente que é autor de bullying, que está maltratando um outro recorrentemente, o que que a gente quer que a escola faça com essa criança, com essa criatura?
A gente quer que coloque dentro de um foguete e mande para outro planeta, né? Eu quero essa criança, esse adolescente longe, o maior diâmetro, né? A maior distância possível do meu filho, da minha filha. E isso, claro, é comum a gente querer isso. A gente quer proteger os nossos filhos. Eu não estou dizendo que vocês estão errados em relação a isso. A única questão é que essa criança, esse adolescente, ela não vai mudar de planeta. E ele vai se tornar um adulto, ele vai se tornar um cidadão na nossa sociedade. Então, a escola é um lugar por excelência educativa. É na escola que ele pode aprender a sair dessa condição de aula. Porque eu nunca digo que uma criança desculpa, de autor, uma criança é autora de bullying para sempre. Aquilo está lá marcado nela e ela vai ser. Não, ela está nessa condição, assim como o alvo está na condição de alvo. Ele não precisa ser o resto, a escolaridade inteira. Então, a gente tem condições de fazê-los superar isso e sair disso. O autor de bullying, por mais difícil que seja para as famílias entenderem, ele é uma criança ou adolescente que também exige ali cuidados. Por quê? Ele também se vê como inferior aos próprios olhos, assim como o alvo. Uma criança que está bem, um adolescente que está bem consigo mesmo, ele não vai humilhar o outro. Ele pode, claro, ter uma situação que ele coloca. Adolescente tem isso, né? Tem uma situação que eles, né, vão lá e tiram sarro de um colega, fazem um, né? Eu sei que no Rio as relações, né? Porque eu dou palestra para o Brasil todo e eu adoro Rio de Janeiro, convivi muito, passei muito tempo da minha infância, da minha adolescência, férias na casa da minha madrinha, que é carioca. E eu sei que vocês têm um jeito, né, muito de brincar, né, como diferente de outras regiões, né, do nosso país. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter bom humor, não possa brincar, isso inclusive é bom para as relações. Então vão acontecer situações que os adolescentes vão lá, vão fazer uma brincadeira, aí sim, né, acaba fazendo, né, fala que é brincadeira e não é brincadeira, tal, mas é pontual. O autor de bullying, como ele se vê de uma forma inferior aos próprios olhos, ele não vai escolher qualquer alvo. Lembra da história que estou eu e uma colega no pátio, as duas usam óculos? Ele vai vir em mim que chorei. Naquela que disse para ele, qual que é o problema de usar óculos? Você não gostou, não usa? Ele jamais vai. Por quê? Porque ele vai querer se sentir superior. É esse sentimento que ele quer ter de superioridade, justamente porque ele tem um sentimento de inferioridade. Quando a gente entende isso, não significa que a família, a escola vão passar a mão na cabeça. Mas significa que ações, por exemplo, punitivas, imediatas, né? Por exemplo, eu vou. Descobri que tem bullying, vou lá, suspendo, tá? Piora. Normalmente piora. Por quê? Porque eles passam a ameaçar mais o alvo, eles se tornam mais velados. Às vezes, uma criança que é alvo de bullying, o pai me fala assim: Adriana, vou tirar da escola, vou colocar em outra escola. Eu digo: olha, tem situações que às vezes, né, é uma possibilidade, mas a gente tem que entender que a chance dessa criança sofrer bullying num outro contexto, e é um contexto novo, ela é alta. E o que acontece quando um alvo de bullying muda de escola e começa a sofrer bullying na outra escola? Ele passa a acreditar que ele é merecedor desse tipo de tratamento, que ele é merecedor da violência. E isso vai cristalizando na personalidade dessa criança e vai se tornando mais difícil ainda a gente conseguir que ela saia dessa condição de alvo. A mesma coisa o autor. Eu preciso fazer um trabalho com ele para que ele se sinta valor aos próprios olhos e frente ao grupo quando ele tem ações proativas. Quando valores como respeito, justiça, generosidade estejam presentes nas ações dele. Por isso que eu falei para vocês que identificar uma situação de bullying inicialmente é muito mais fácil, porque é mais fácil reverter isso. Agora, se eu já estou 3, 4, 5, 6 anos como autor de bullying, você percebe? Às vezes, somente o trabalho da família e da escola não vai ser suficiente. A mesma coisa para o alvo. Às vezes, eles têm que ter, sim, realmente uma terapia acompanhando para ajudá-los a construir um novo significado, a ressignificar coisas que foram construídas e foram se solidificando ao longo do tempo. Então, o que que é a melhor coisa para o bullying? É a gente trabalhar de forma preventiva, para que evite, né? E a gente trabalhar de forma interventiva rápida. E aí vamos falar da forma preventiva. Quem pode tanto ter uma intervenção rápida como prevenir o bullying? Os espectadores.
Sem espectador, o bullying não acontece. Se tiver uma peça de teatro aí no Rio, que está fazendo o maior sucesso, aí falam, nossa, esgotou, primeira temporada, esgotaram os ingressos na primeira semana, vocês ficam com vontade de querer assistir. Agora se fala, ih, essa peça desse ator famoso é um fiasco. Ixi, segundo final de semana, vazio. Você que tem vontade de assistir? Não. Então, essa analogia eu gosto de fazer em relação ao público. Se a gente tem, então, os nossos filhos, as nossas filhas que assistem a isso, não permitem, mas então vamos falar dos tipos de espectadores. A gente tem espectadores que assistem aquilo passivamente. E é do tipo assim, não tenho nada a ver com isso. Normalmente é quando o bullying já acontece há muito tempo. Ah, isso aí sempre foi assim. Esse menino sempre foi assim, esse outro também sempre foi assim. Não vou me meter. A gente tem os espectadores que se incomodam, que sofrem com aquele tipo de violência que eles assistem. Mas, olha só que interessante, né? Eles não têm coragem, porque tem medo, às vezes, de virar o alvo, né? Tem medo de se expor frente àquele grupo. Então, eles acabam assistindo aquilo no sofrimento. E eu tenho um espectador que alimenta. Às vezes, ele gostaria de ser o autor, mas ele não tem coragem. Então, o que que ele faz? Ele vai lá, dá risada, ele humilha também, né, com piadinhas laterais, assim, né, que não são as principais. Porque um autor de bullying, ele nunca age sozinho, gente. Ele tem o que a gente chama de coautores, que são aqueles principais que estão sempre ali naquele grupinho juntos. Então, tem normalmente uma criança, um adolescente que é mais central, um ou dois, e tem três, quatro ali juntos. Mas eu tenho todo o resto me apoiando, ou todo o resto ficando calado, seja por motivo A, seja pelo motivo B. É isso que faz com que o bullying se mantenha. Essa importância é fundamental vocês compreenderem. Né? Por quê? Porque significa, então, que nós, como pais, como mães, estamos implicados em qualquer situação. Seja quando meu filho está sofrendo, que, claro, aí é um sofrimento tremendo para a família, né? Quando a gente descobre que o nosso filho sofre bullying, né? Ou a nossa filha. Seja quando a gente descobre, porque isso também acontece, salvo raríssimas exceções, e salvo que a maioria dos pais acham, quando uma mãe ou um pai descobre que o filho é autor de bullying, ele também sofre. E normalmente, o que que essa mãe e esse pai pensam? Cara, onde será que foi que eu errei? O que que será que eu fiz de errado para o meu filho estar agindo assim? Agora, a gente tem todos os outros familiares dessas crianças, desses adolescentes que assistem e sabem que o bullying acontece. Então, quando a gente para as crianças, né, e adolescentes, que são alvos de. Tem uma pesquisa grande que foi feita entre vários países, né? Ela foi feita por pesquisadores japoneses, mas eles fizeram em vários países. E eles pegaram alunos que sofriam bullying há pelo menos 7 anos, ou seja, boa parte da escolaridade, certo? Se a gente pegar os anos, né, do ensino fundamental, que são 9 anos, né, seria quase tudo. E perguntam para eles, para quem que você contaria? Porque eles não contam. Certo? É uma violência que eles não contam. Eles não contam porque eles têm medo da reação. Eles têm medo que piore. A última pessoa que eles contam, na maior parte dessas pesquisas, é para professora mulher. Tem uma diferença de gênero, inclusive. Né? E aí a gente fica pensando por que isso, né? Porque às vezes ele tem medo daquela reação, né? A professora vai ficar furiosa, tal, vai lá falar com o autor de bullying. A mesma coisa em relação a nós, mães, né? De ter essa. Então, quando ele tem que escolher, ele normalmente escolhe por uma questão cultural nossa. Acaba escolhendo o gênero masculino, por quê? Porque acha que vai fazer menos escândalo. E o autor de bullying não quer escândalo, entende? Então, perguntam para ele, para quem você contaria em primeiro lugar seria para um amigo, gente. E o que que acontece com essas crianças que sofrem bullying há muito tempo? Eles são isolados socialmente. Eles não têm amigos. Não têm amigos na escola. Muitos dizem assim, poxa, você passar a vida inteira na escola, não ter um amigo. Então, o que a gente tem trabalhado nas escolas e investido são em metodologias que fortaleçam esses espectadores, para que eles atuem em equipes,
E que essas equipes sirvam de referência, tanto para identificar essas questões, porque eles identificam, claro, eles sabem, né, quem sofre, mas principalmente para ter estratégias para inserir essas crianças, esses adolescentes que são isolados no mundo. E para que isso não demore para acontecer. Então, nós, como pais e mães dos espectadores, a gente tem que sempre estar dialogando. Vamos voltar lá no caso 1. Mas por que que você acha isso? Por que que você acha que uma criança que é chata precisa ser tratada dessa forma? Filho, violência é permitido em algum momento com algum tipo de pessoa? Humilhação, rebaixamento, situações vexatórias colocadas, né? Porque, veja, o que que acontece hoje? A gente tem que pensar que hoje, na nossa época, mesmo quem negue que não tinha bullying, aquele que sofreu bullying sabe que tinha. E aí, o que que ele queria? Ele queria que a aula acabasse logo. E ele ficava rezando para que demorasse para que a aula voltasse a acontecer. No entanto, gente, hoje, raramente nós temos, aliás, eu não consegui ver ainda nas pesquisas mais atuais, nenhuma situação de bullying que não tenha agressão virtual junto, que não tenha o cyber, tá? Então, normalmente, esse sofrimento, ele é amplificado, porque ele não acaba. Mas existe uma diferença, né? Quando a gente pensa, existe uma diferença entre o bullying e o cyberbullying. Às vezes tem situações de cyberbullying que não existe o bullying real. Aconteceu só lá nas redes sociais, só no mundo virtual, né? Mas o bullying normalmente ele é acompanhado da violência digital também. Ele é acompanhado do cyberbullying. Raramente ele não é acompanhado, né? Eu fiz aqui, né, esse quadro que eu trouxe, é mais para que a gente possa compreender essa diferenciação, né? Então, no bullying, lembra, a gente tem a repetição. Se for uma situação de cyberbullying, um post só já é suficiente, né? O alvo, ele sente a agressão de forma repetida, porque isso é recompartilhado, repostado, né? Então, e de uma forma muito maior, né? Existe a intenção de ferir, tanto no bullying quanto no cyberbullying, né? Mas muitas vezes os espectadores, e aí também entra aqui o papel da família, de fazer essa conversa com as crianças e com os adolescentes que têm acesso a redes sociais, que, a meu ver, né, uma boa parte não deveria ter, a depender da idade. Então, que tem acesso, né? Como é que a gente contribui para que essas coisas se propaguem? Né? Como é que a gente vai? Eu compartilho coisas e aí realmente esse espectador ele aumenta em muito, porque a gente não sabe, né, o estrago que vai fazer na vida do outro. Eu não sei se vocês lembram, mas há já bastante tempo, numa época que quando as coisas viralizavam, não viralizavam como hoje, né? Alguém viu uma moça na frente do restaurante Paris 6, em São Paulo, ela escorregou numa enchente. E a pessoa não ajudou e filmou. E isso viralizou. E eu lembro que a gente fez essa discussão com os adolescentes nas escolas, né, sobre essa questão quando a gente filma algo em vez de largar o celular e ir ajudar, né? A outra coisa é, bom, como é que você vai compartilhando a imagem de uma pessoa que você, hoje a gente tem leis para isso, mas na época não tinha, né? Mas como é que a gente, hoje, se você tiver um vídeo que você recebe no seu WhatsApp, e você não compartilhou com ninguém, mas o vídeo ficou no seu celular, se tiver uma investigação, você é responsabilizado também, né? Existe uma lei que pune quem tem um vídeo que não deveria estar ali e que, mesmo que você não tenha compartilhado, né? Então, esse tipo de coisa é importante a gente conversar com as crianças e com os adolescentes, se eles têm celular, se eles têm acesso, né? E, e aí, uma discussão que a gente fez também é: será que essa pessoa gostaria que a imagem dela tivesse sido divulgada dessa forma? Né? Agora, foi um escorregão, uma enchente, não aconteceu nada mais grave com essa pessoa, mas a gente tem diversos exemplos depois disso, né? Às vezes muito mais cruéis, né? De pessoas que estavam ali machucadas, tal, e as pessoas estão filmando e não estão ajudando, né? Teve um acidente, eu acho que foi até aí no Rio, que depois várias vezes fizeram a moça que ajudou, ela como Mulher Maravilha, né? Fizeram vários memes, né, com essa imagem, e do homem que estava filmando, né? Quer dizer, teve um acidente com um caminhão, a pessoa foi lá, foi tentar ajudar, e tinha alguém ali filmando aquilo, né? Então, essas discussões, elas precisam ser feitas. Do mesmo jeito que existe um alvo frágil no bullying, né? Também existe no cyberbullying. Só que
Vocês imaginam como a imagem dessa pessoa ela é destruída, às vezes, com uma única postagem. Eu tive um problema numa escola, antes da pandemia, e os adolescentes de ensino médio usavam muito Twitter, né, na época. 30 minutos depois que a escola me avisou que tinha sido compartilhado, né, determinada coisa de uma aluna, tinha 7.000 retuitadas em 30 minutos. Não tem o que a gente faça para reverter isso, sabe? É uma imagem que nunca mais vai sair, né? Às vezes, aquele adolescente muda de escola, a imagem vai junto, né? Então, essa permanência da agressão virtual, ela precisa ser refletida com eles. É urgente que a gente reflita. E urgente que a gente pense com eles, por que que vocês curtiram esse tipo de coisa? O que tem de graça nisso? Em humilhar alguém? Em achar engraçado quando alguém, né? E a gente tem diversos programas que se dizem de humor, e na realidade não são de humor, são de humilhação. E olha, gente, eu não sou contrário ao bom humor. Quem me conhece, né, mais pessoalmente sabe, hoje mesmo eu fiz aqui uma piadinha com elas, a gente estava testando um canal de comunicação, e aí ela falou, vê se você conseguiu receber minha pergunta. E a pergunta é, o que é bullying? E eu respondi, não sei. E a gente começou a brincar. Eu acho bom humor ótimo para as relações, eu não sou contrário ao bom humor. O que eu sou contrário é a gente permitir, desde que eles são pequenos, que o bom humor se torne um motivo de humilhar alguém. Se torne o pano de fundo, a justificativa de bom humor, seja para a gente rebaixar alguém. Então, isso não é possível que a gente queira viver numa sociedade como essa, sabe? Não dá para a gente achar que tudo bem isso. E se a gente normaliza isso, a gente está autorizando as crianças e adolescentes a fazerem isso, né? Bom, no cyberbullying, a gente às vezes tem, sim, claro, né, uma desigualdade não só de poder psicológico, mas tecnológico também, né, a depender das idades, enfim. Né. A simetria, né, que existe de autoridade, né, que acontece entre pares, na internet são relações horizontais. Você não sabe mais quem é quem, que idade que tem, quem que está falando, quem que está repostando, enfim. Né. Então, é muito mais grave quando a gente pensa no cyberbullying e a gente não pode hoje desconsiderá-lo. Tá? Aqui eu já disse, então eu vou passar, porque eu tô, né, muitas coisas eu já disse. Bom, existem consequências para a vida adulta, né? Eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente poder abrir para perguntas. Existem, né? Já tem estudos que mostram que na vida adulta, nas relações de trabalho, a gente chama de mobbing, tá? Não é bullying, é mobbing, mas é bem parecido. Não é a relação entre chefe e funcionário. Porque o chefe é assédio, porque não é uma relação igual. Mas muitas vezes, entre os colegas, tem o mesmo tipo de relação que existia na escola. E eu recebo muitas questões, muitas perguntas, já há muitos anos, de pessoas que falam: Adriana, eu não tenho filho, eu não sou educadora, mas eu sofri na escola e agora eu sofro no meu ambiente de trabalho. Então, existe pesquisas que mostram, inclusive, como há uma qualidade de vida prejudicada ao longo dos anos, né? Tem uma pesquisa feita pelo Reino Unido, no Reino Unido, longitudinal, e ela acompanhou durante 50 anos as pessoas, até os 50 anos, né, da vida das pessoas que sofreram bullying, na escola, né? E essa pesquisa vai mostrar o quanto, né, há um prejuízo em todas as áreas da vida daquela pessoa. Então, não é mimimi, gente. Não é bobagem. A gente não pode, né, desconsiderar a importância que tem. Bom, para a gente finalizar, eu espero ter sido clara, espero ter colocado aqui, num tempo curto, né, a profundidade e a complexidade que tem as questões de essa diferenciação entre conflito, né? Porque às vezes os pais também confundem e acham que uma situação de conflito é bullying, né? Então, dialoguem com a escola. E aí, a gente fez uma segunda pergunta para vocês no Forms, que eu vou colocar agora, né? Que perguntava assim: né, o filho de vocês conta para vocês, né? É, deixa eu achar aqui a pergunta. Conta para vocês. Achei. É, Já está compartilhando? Caso seu filho contasse que um colega da turma está sofrendo bullying, como é que você orientaria? Não, tá, compartilhando. Tava no trator. E aí vocês responderam, e vamos lá então pensar um pouquinho nessas respostas, tá? A pior parte disse, né, entre ligaria para um responsável da escola e contaria o que está acontecendo, quase 65%, e quase 60%, vocês podiam responder mais do que uma, né? Orientaria que a criança ou adolescente conversasse com algum responsável da escola.
tá? Então, que bom, fiquei feliz com essa resposta, porque se as crianças nos contam, os adolescentes principalmente, falam, eu não quero que você vá na escola, eu não quero que você fale, a gente tem que sim ajudá-los a falar, a que eles falem, eles procurem, né, por essa ajuda da escola. Então, esse é o primeiro nosso papel como pais, como mães. Mas uma vez que eles falam, eu não vou contar de jeito nenhum, se você contar, tal, a gente tem que contar nesse sentido para a escola, para que a escola possa atuar sem, né, fazer com que aquela criança, aquele adolescente que contou, se sinta exposto e que também fira a relação de confiança com a família. Mas a gente também precisa fazer um trabalho com as crianças e com os adolescentes de diferenciar para eles. Porque às vezes os adolescentes, eles não querem ser o dedo duro, eu não quero ser o X9, né? Mas diferenciar para eles, filho, qual é a diferença da gente ser um dedo duro e da gente fazer uma denúncia? Existe uma diferença em relação a isso. A gente faz uma denúncia quando a gente sabe que tem alguém que está sendo prejudicado. Quando a gente sabe que tem alguém. Agora, dedo duro é quando eu conto alguma coisa que não vai mudar em nada a minha vida, não vai mudar em nada a vida daquelas pessoas, tá? E eu tô indo lá fazer fofoca. Agora, quando alguém vai ser de fato prejudicado, eu preciso pensar nisso, né? Aí a gente teve quase 50%, olha, né? 49,5%, 46,5%, que ó, diria para ele se aproximar de quem está sofrendo, né? E isso é uma resposta que até me surpreendeu, porque às vezes a gente, como pai e mãe, a gente tem dificuldade de dar essa orientação para os nossos filhos, porque a gente tem medo que os nossos filhos acabem se envolvendo, né? Então, que bom que na comunidade de vocês a gente tem, poxa, 50% das famílias que responderam tendo esse olhar sensível, né? E quase 47% ligaria para alguns pais mais próximos para que eles checassem com seus filhos a história. Veja. Não é que vocês não possam fazer isso, vocês podem fazer, porque eu acho que vocês têm uma proximidade, eu tenho amizade, então eu sou mãe, né, e tenho a outra mãe que é minha amiga e tal. Mas a gente sempre tem que tomar um cuidado em relação a isso, porque às vezes a forma como a outra família vai agir, o outro pai vai agir, pode, né, causar uma situação pior, tá? Ninguém disse, ainda bem, 0%. Não faria nada, pois normalmente essas brincadeiras entre eles é consensual. Que ótimo, que não é consensual mesmo e não é brincadeira. Então, ok, tá? Então, de parabéns. Aí 1% diz, olha, eu pediria para ele não se meter, pois ele não está envolvido. Então, veja, lembra, quando a gente fala isso, a gente está reforçando a ideia, né, de que tudo bem a violência, que tudo bem a humilhação. Então, precisa ficar atento. É um percentual bem pequeno, mas tem que ficar atento, né? 8% perguntaria no grupo de WhatsApp dos pais se sabem sobre algo. Não, gente, já, pelo amor de Deus, 8%. Nunca façam isso. Eu acho que primeiro grupo de WhatsApp de pais, vocês precisam pensar qual é a função. Não exponham situações coletivas, porque a probabilidade de repente alguém daquele grupo printar, mandar em outro grupo do outro filho, tá? E isso viraliza. Às vezes uma situação que a escola conduziria de uma forma se torna infinitamente mais complexa de ser conduzida, tá? Quando a gente coloca no grupo de WhatsApp. Então, minha orientação seria: jamais coloque. Nunca coloque em grupo de WhatsApp. E se algum pai coloca, quando eu tinha a guarda das minhas sobrinhas, elas vieram morar comigo adolescentes, porque com os meus filhos são adultos, eu não tive grupo de WhatsApp de pais, né? Então, eu já sou uma mãe muito mais feliz do que vocês, né? Do que a atualidade, porque eu não tinha esse problema. E nem meus filhos também tinham esse tipo de rede social, né? Que também facilita a vida, me facilitou a vida como mãe. Mas aí eu tive essa experiência como tia, né, que era responsável pela educação delas por um período, e participei então do grupo de WhatsApp de pais. E aí eu falei que, gente, esse grupo de WhatsApp de pais dá uma pesquisa. Por quê? Porque tinha eu e uma outra mãe que a gente sempre ponderava mais, né? Do tipo, mas pessoal, né? Será que não é melhor conversar primeiro na escola, né? Será que é o tipo de coisa que a gente deveria estar tratando aqui e tal? E eu lembro que se eu estava online, quando alguém colocava alguma coisa muito brava, que absurdo, olha o que a professora fez, tal, 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 tal. Ou essa outra mãe, era um pai, né? Ou o outro pai, as coisas, tem razão, vamos conversar na escola. Era uma escola que era muito parceira, tal. Mas se a gente de repente estava offline, e a gente entrava 3 horas depois, 4 horas depois para olhar o grupo de WhatsApp, meu Deus do céu, né? Vinha uma enxurrada de coisa, é um absurdo mesmo, etc e tal. Então, a gente também precisa fazer esse papel nesses grupos, né? De refletir, aqui é o canal adequado, né? A gente já conversou com a escola, a gente, né, falamos com quem é de direito, incentivamos eles a falarem, né? Eu acho que é o mais inadequado e toda a minha experiência, e eu faço uma parte do meu trabalho que chama gestão de crise nas escolas.
É quando vai para o grupo de WhatsApp. Eu lembro que numa escola em Brasília, a gente estava fazendo rodas de conversa com as crianças, que um vídeo foi viralizado de crianças de sexto ano, e foi viralizado em vários países, então isso foi para jornal. E era um beijo entre duas crianças de sexto ano no pátio da escola, né? E isso tomou uma proporção. E as crianças diziam assim na roda de conversa, mas Adri, eu já pedi para minha avó parar de compartilhar e ela não para, né? Então, a avó compartilhando isso nos outros grupos. Então, não é uma boa estratégia, né? Bom, e 31% falaria para ele tentar conversar com quem está fazendo isso, pedindo para parar. É importante a gente encorajá-los a isso. E às vezes, o que que vocês podem fazer como complementar? Filho, junta com a sua colega. Porque quando eles estão juntos com outros que também não compactuam, eles se sentem mais fortalecidos. Poxa, fala com a sua amiga, fala com o seu amigo. Se vocês dois não concordam, vão juntos, né? Não permita que isso aconteça. É bom a gente encorajá-los em relação a isso, sim. Isso nunca vai ser ruim, tá? Por mais receio que às vezes a gente tenha com pais como esse, tá? Então, para a gente encerrar, né? Que estratégias de prevenção e intervenção a família pode ter? Então, o primeiro, esse olhar atento, uma escuta ativa em relação às coisas que a gente vai ouvindo, vai vendo conversa de irmãos, conversa no carro entre os amigos, né? Ou quando eles trazem para a gente mesmo, num bate-papo ali na hora do almoço, né? Num contexto, estou assistindo um filme, alguém aí menciona alguma coisa da escola. Ai, Adriana, não vai ficar meio chato, né? Tudo eu vou ter, claro. Não, vamos pensar nas proporções, mas tem coisas que, né, a gente tem que ali, bom, já várias vezes falou desse mesmo nome, estou ouvindo sempre falar do mesmo nome, tá? O que a gente chama de uma educação elucidativa. O que que significa isso? Depois eu posso até voltar só para a gente falar sobre comunicação, mas a educação elucidativa é quando a gente faz mais boas perguntas do que a gente dá a resposta. Mas por que que você acha que isso acontece, filho? Você acha que alguém que é chato merece ser tratado assim? E não é assim. Por que você acha que isso acontece? Não, você acha que alguém. Porque se a gente pergunta, responde, faz uma pergunta em cima da outra, os adolescentes param de responder. Então, a gente faz uma pergunta e aí a gente faz o quê? Dá um tempinho para que eles possam responder. Às vezes fica aquele silêncio, sabe? Aquele silêncio constrangedor, deixa. Olha, filha, eu queria entender melhor como você pensa sobre isso. Se você não quer falar agora, a gente pode falar depois. E aí volta a falar depois, porque também não pode esquecer, né? A outra coisa veja, essa questão das perguntas, guardar as proporções das idades. Se eu tenho um filho de 6 anos de idade, as perguntas têm que ser que eles vão conseguir dar conta de responder. Agora, se eu tenho um de 15, eu já posso, né, fazer perguntas mais elaboradas, mais complexas, né? A questão da assertividade. O que que significa isso? É quando a gente mostra indignação nessas situações de violência. Não tem graça isso. Isso não tem a menor graça. Eu não consigo me sentir bem achando que alguém pode conviver vendo esse tipo de violência e achando que tudo bem. Então a gente tem que se posicionar. E se posicionar dessa forma, né, de indignação, mas uma indignação respeitosa. Não pode ser uma indignação que também seja desrespeitosa com eles, porque senão a gente vai ser incoerente. Tá? Eu sempre digo que é importante uma relação com as crianças, com os adolescentes, de respeito mútuo. Né? Então, se eu quero que eles aprendam a ser respeitosos, autorrespeito é fundamental para que eu possa respeitar. Então, eles vão primeiro ter que se autorrespeitar para poder respeitar os outros. Como é que as crianças se autorrespeitam? E depois os adolescentes? Se eles convivem com adultos que são respeitosos. Isso precisa ser coerente, gente. Não pode ser negociável na nossa relação. Tanto com os adultos da família quanto com os adultos da escola. E a gente precisa pensar em ações que sejam coerentes, né? Se a gente valida preconceitos, se a gente, né, faz piadas preconceituosas, dá risada de coisas quando eles contam coisas que são preconceituosas, a gente está caminhando na contramão. E o que é fundamental, que era a minha missão hoje aqui, além de esclarecer, né, sobre essa temática do conflito e do bullying, é a comunicação e a parceria com a escola. É fundamental. Eu tenho estudado muito sobre relação família-escola nos últimos 10 anos, e todas as pesquisas apontam como eles desenvolvem muito mais quando essa relação é efetiva. Então, se vocês gostaram do papo de hoje, se vocês compartilhem no grupo de WhatsApp dos pais, né? Vai ficar gravado, outros pais podem assistir, discutam essas coisas com as crianças, com os adolescentes, mas principalmente, tem uma situação que vocês acham importante, levem para a escola. Incentivem, claro, primeiro as crianças a contarem, os adolescentes a contarem, mas eles não contando, levem para a escola.
Se comuniquem com a escola. É, é muito ruim quando a gente tem a escola como pais, né, e escola em situações opostas, como se a gente estivesse ali um contra o outro. Não, a gente está aqui com a mesma função, a mesma missão, que é educar as crianças e adolescentes na melhor educação que a gente possa dar. Se vocês escolheram essa escola, que bom que vocês estão podendo ter essa oportunidade para esse estreitamento, né, para que a gente possa pensar mais, sobre essas questões. Vou abrir para as perguntas, tá? Vou deixar aqui para vocês uma indicação no nosso Instagram da Conviver Mais. Se vocês colocarem o hashtag Papos Bullying Conviver Mais, tem uma série lá. Tem diversos papos que a gente fez com pesquisadores falando sobre o bullying, tá? No nosso podcast, a gente tem vários episódios falando sobre. O podcast é sobre relação família-escola, mas a gente tem um específico que fala sobre bullying. Né? E aí tem sempre pesquisadores, familiares, tem uns que participam crianças, enfim. Então, deixo aqui, né, esses contatos. No nosso site, a gente também tem diversos materiais na biblioteca, com referências e tal, então vocês também conseguem, acessar, tá bom?